Vamos lá então começar a nossa live de hoje, que está recheada de coisas que eu tenho certeza que vai fazer você, profissional que está aqui ao vivo comigo, poder saber quais os passos que você tem que tomar para se tornar um colorista de sucesso. Principalmente se você tem errado muito, se você tem perdido clientes, se você tem tido dificuldade de captar clientes, de permanecer com esses clientes, ok? Lembre-se, há sempre público para todo mundo. Tudo vai mudar de acordo com aquilo que você vender. Para quem não me conhece, está chegando aqui agora, eu sou a colorista Juliana Glanado. Eu tenho mais de 10 anos de profissão. Eu comecei em São Paulo aos meus 14 anos, ok? Comecei em São Paulo aos meus 14 anos e eu não tinha experiência de nada, era uma menina ainda, não era apaixonada pela profissão, mas com o tempo eu fui vendo que é uma profissão muito boa para se trabalhar, é uma profissão que nos dá liberdade financeira, é uma profissão no qual eu posso expor todas as minhas criatividades, eu posso colocar tudo o que eu tenho de valor para fora, eu posso realmente fazer com que os meus clientes ou as pessoas, os meus amigos, quem está ao meu lado, possa desenvolver melhor, crescer, conseguir alcançar, né, o sucesso. E era isso que eu queria. Então eu comecei lá em São Paulo, atualmente sou colorista há mais de 10 anos e moro aqui nos Estados Unidos, em Boston, onde eu tenho o meu próprio salão, já tenho uma carteira de clientes super consolidadas aqui. E aqui, querendo ou não, eu tive que reiniciar, recomeçar a minha carreira, né? Começar do zero. E querendo ou não, é difícil porque você está num ambiente novo, você tem uma linguagem nova, você sai da sua zona de conforto e isso é difícil porque ninguém te conhece, ninguém sabe de onde você veio, ninguém sabe a sua história. E eu vim de um salão grande em São Paulo, né? O salão no qual eu trabalhava lá em São Paulo, ele foi considerado o melhor da América Latina. Todas as marcas lançavam produtos nesse salão. E isso me ajudou por quê? Porque eu consegui aprender com marcas grandes, com os profissionais grandes e também desenvolver técnicas que eu mesma criei baseado ali na experiência que eu tenho com as minhas clientes no dia a dia. Então eu choquei com duas realidades, aquilo que eu fazia lá no Brasil, aquilo que eu fazia em São Paulo já na minha zona de conforto e aquilo que eu tenho feito hoje, né? Aquilo que eu tenho feito hoje com a nova colorimetria, de uma nova maneira, então eu tive que me reinventar. Bom, eu amo estar aqui, eu amo ensinar para vocês, eu amo ter esse feedback de vocês, eu amo poder estar ajudando vocês com a experiência que eu tive, porque querendo ou não, eu não tive ninguém para me ajudar, né? Eu tive que fazer do meu próprio esforço, né? E aquilo que eu aprendi na medida desse tempo é que a repetição, ela leva à perfeição. Você não vai aprender a colorimetria ou ser um profissional de sucesso da noite pro dia, você precisa se aprimorar. E eu tenho certeza que se você entrou nessa live, se você tá ao vivo aqui comigo hoje, nessa tarde, é porque você quer ter o sucesso, é porque você quer ser uma pessoa, um cabeleireiro de sucesso. E o passo já começa aqui, aonde você vai desenvolver, aonde você vai crescer, aonde você vai absorver aquilo que eu for ensinar para vocês. Então não se esqueça, repetição leva à perfeição e se você tá aqui com essa intenção de assinar tudo que eu vou falar, de escrever, de anotar, eu tenho certeza que você será um profissional de muito sucesso, ok? Então eu queria muito dar um recadinho rapidinho para quem tá aqui no meu Instagram, vai lá pro YouTube, tá? A live está sendo ao vivo no YouTube e o link está na minha bio, é só clicar no meu nome e clicar no link azul lá que você já vai ter acesso à galera que eu tô conversando daqui, combinado? Bom, continuando então, eu sei que é confuso entender sobre colorimetria e é um dos assuntos que a gente precisa falar sobre colorimetria, sobre você trabalhar no papel alumínio, sobre você desenvolver. Eu conheço muitos profissionais que ainda trabalham só na técnica de touca, porque eles não conseguem, não têm segurança de trabalhar no alumínio, eles não têm segurança de pegar um cabelo e começar do zero, eles não têm segurança de realmente transformar aquele cabelo pelas mãos de uma nova técnica ou de algo que eles aprenderam. E se você se encontra assim, às vezes você tem vários cursos, às vezes você já tentou entender a colorimetria de várias maneiras, mas não conseguiu. Eu também já fui assim. E um dos maiores erros aí é você focar no como fazer. Muitos profissionais, eles se consideram profissionais por saber como fazer.
Um exemplo, ele sabe escovar, ele sabe fazer uma boa progressiva, mas ele não entende o porquê que ele está fazendo isso. E eu já fui assim. Na minha época de assistente, quando eu comecei lá em São Paulo, eu tinha muitas dúvidas, né? Eu tinha muitas dúvidas, mas a minha maior preocupação era como fazer. Porque eu entendia que se eu soubesse como eu deveria fazer aquele processo, eu também conseguiria fazer mais, ganhar mais. Então o meu foco sempre esteve em como fazer, né? E não o porquê de eu estar fazendo aquilo. E por muito tempo eu fui assim, 2 anos ali da profissão como assistente, eu auxiliava, mas eu não me destacava em nada. Por quê? Porque eu só fazia. Eu não tinha um porquê, eu não tinha um relacionamento com a cliente, eu não tinha como explicar para ela perguntas mais profundas. E o que acontecia muito? Muitas vezes, quando tinham essas perguntas mais profundas, eu inventava coisa das cabeças, usava palavras bonitas, usava as formas bonitas, simplesmente para não perder aquela cliente e parecer que eu era bem entendida. Mas, na verdade, eu não sabia o porquê que eu estava fazendo isso. Mas eu sabia que eu tinha que fazer aquilo. E esse é um dos maiores erros no propósito do profissional. E assim eu identifiquei esse erro. Por quê? Porque o cliente vinha, eu fazia o que tinha que fazer, da forma que tinha que fazer, que tinha que ser feito, que eu aprendi, mas eu não tinha um diferencial, eu não tinha a minha assinatura, eu não conseguia desenvolver essa assinatura. Se vinha uma outra pessoa que começasse cedo ou que começasse depois, enfim, que chegasse depois de mim e via como eu fazia aquilo, ela poderia simplesmente fazer o mesmo. Por quê? Porque ela estava copiando, ela tinha ali o jeito de trabalhar à mão, e aí qualquer um faz esse tipo de trabalho, e é isso que eu não quero que vocês façam, porque teve uma época que sim, eu estava só copiando, eu só estava fazendo. E aí quando eu percebi que eu poderia ganhar muito mais se eu fosse melhor na profissão, se eu soubesse o porquê que eu estava fazendo aquilo, aí sim eu comecei a tomar sentido, porque às vezes eu chegava no meu profissional, simplesmente pegava com ele assim e falava assim, a gente vai tonalizar com pó. Aí ele passava a numeração, 6 com 6,3, com 0,34, com um pouquinho de 0,22 e emulsão, você passa na raiz, penteia, sombreia, deixa 5 minutos e enxágua. E eu decorava aquilo, ia pro lavatório e fazia exatamente do jeito que ele pediu. Ficava legal? Ficava legal. Mas por que ele estava usando aquela tonalização? Por que eu tinha que pentear? Por que eu tinha que lavar depois de 5 minutos? Qual que era a intenção daquilo? Então, quando eu inverti e comecei a querer entender o porquê eu estava fazendo e não somente como eu deveria fazer, a minha carreira começou a crescer, eu comecei a fazer um trabalho melhor, eu comecei a questionar, eu comecei a perguntar por que a gente usa um 4 numa raiz, por que você usa o 0,34, por que você usa o 0,32, e aí eu comecei a querer cursos, eu comecei a querer recursos e cursos, e isso foi me fazendo com que eu viesse realmente a desenvolver a minha carreira. Então, a primeira lição da nossa live que você tem que levar em consideração, profissional, é exatamente isso. Se você às vezes tem anos de profissão e se às vezes você não sabe como fazer, você sabe como fazer, mas você não sabe por que você está fazendo, por que você está usando, por que você tem que se questionar, porque aí começa o passo de você começar a ser um cabeleireiro de sucesso. Então coloque isso na sua cabeça, a repetição leva à perfeição e você sim tem que entender por que você está fazendo isso. Se você se questionar o porquê, você começa a entender as aulas melhor, você começa a entender a colorimetria melhor. E depois que eu foquei no porquê eu estava fazendo, aí eu dominei a colorimetria. Aí sim eu peguei tudo que eu precisava pegar, comecei a criar com as cores, comecei a formatar tudo e as coisas começaram a mudar. Entenderam? Vamos começar a nossa aula então, mas antes eu já queria pedir para vocês tirarem um print aqui da nossa live hoje, que está bonita, está com um cenário novo, está toda bem trabalhada, e me marcasse no Instagram, @JulianaGranado, porque no final da live eu quero repostar quem esteve presente e principalmente entender o que você achou legal, o que você mais gostou e saber quem são os alunos que estão nos acompanhando. Então, você que está aí no Instagram e você entrou agora, eu peço que você vá lá para o YouTube e que a gente faça o nosso print agora, combinado? Vamos fazer então? Vou fazer a minha pose e aí o meu editor aqui vai tirar o nosso print. 2, 3 e... Foi? Bom, então vamos começar a nossa aula, né? E eu gostaria muito de saber quem está aqui agora, da onde você está,
qual é o estado que você está falando, se você é um cliente interessado em mudar de carreira, se você é um assistente ou se você já é um profissional experiente que está aqui comigo. Então deixa no comentário aqui, eu quero conhecer vocês, eu quero que a gente se conheça entre si. Afinal, o compromisso já está marcado. Toda quarta-feira nós vamos ter aulão aqui no YouTube, esse mesmo horário, nesse mesmo dia fixo semanalmente, e você não pode perder esses aulões. Então coloca aqui nos comentários, bota aí no chat da onde você tá falando, qual profissional que você é, e o pessoal que tá aí no meu Instagram me acompanhando, eu peço que vocês vão aqui no meu nome, lá no linkinho azul, clique e vai lá pro YouTube, você vai ser direcionado direto pra live que está sendo ao vivo no YouTube, tá? Nossa live não vai ser aqui no Instagram, nós vamos começar a aula agora com você que tá aqui no meu YouTube, e eu vou desligar a live do Instagram, você tem que ir lá pro YouTube, no link azul, é só você clicar aqui, ó, Juliana Granado, no meu perfil, na minha bio, clica no link azul, que você já vai direto pra live lá no YouTube, tá? Lembrando que a nossa aula de hoje não vai ser aqui no Instagram, vai ser lá no YouTube, porque lá eu consigo falar melhor, ter mais acesso a vocês, ouvir vocês, e é bem maior o espaço, você consegue me ver melhor, entender mais o que eu estou falando, e a gente tem um tempinho também maior, dá pra mim explicar com mais tranquilidade. Então as pessoas que estão ao vivo aqui, que eu estou vendo aqui agora no meu Instagram, vai aqui no meu nome, clica no link azul de lá e vai lá pro YouTube, porque essa live vai cair, tá bom? Tá lá no YouTube, a gente tá ao vivo lá, a live vai ser lá. Clica no meu nome e vai pra lá e eu vejo vocês lá. Eu vou encerrar aqui a minha live, ok? Corre pra lá. Espaço Sempre Bela, da Hilda, vai pra lá, tá bom? Tô esperando vocês lá. Um beijinho. Bom, encerramos a nossa live no Instagram e agora eu quero falar diretamente com você que está aqui no meu YouTube, que quer realmente aprender quais são os 3 pilares mais importantes para você se tornar um cabeleireiro de sucesso. Primeiro, vamos pensar um pouquinho o que vai ser, o que é, né, o cabeleireiro de sucesso. O cabeleireiro de sucesso, ele é aquele que domina claramente aquilo que ele faz, né? Ele domina aquilo que ele faz, ele tem uma clientela boa e ele ama aquilo que ele faz, porque tudo isso vai gerar o sucesso e nós vamos nos aprofundar mais sobre isso. Na aula de hoje eu vou ensinar vocês sobre como ser um profissional de sucesso, os pilares importantes, mas eu sei que às vezes você tem muita dúvida que fica aqui no ar, né, do curso, afinal a gente tem pouco tempo para passar realmente tudo o que é necessário passar para vocês. Mas isso não significa que você não pode aprender mais, né? Em maio a gente vai abrir as inscrições novamente das aulas do nosso curso de colorimetria alto nível e eu quero convidar vocês para se prepararem, estar com a gente, porque esse curso é detalhado, tem horas de curso, a gente vai diretamente num ponto. Se é tonalização, a gente vai cavar a tonalização, eu vou ensinar você todos os passos de tonalização, vai desde a finalização até montagem de reflexo, tem mais de 5 técnicas de reflexo lá para você aprender. Tem sobre colorimetria, a base da colorimetria, não importa qual nível que você esteja, se você é um iniciante, ou se você já está aqui há muito tempo, ou se você às vezes tem muito tempo de carreira, mas é aquilo que eu falo, você sabe como fazer, mas você não sabe o porquê você está fazendo, e você não entendeu o porquê também tira um pouco da sua autoridade com o seu cliente e acaba que você não consegue fixar esse cliente, ter esse cliente. Então, antes de mais nada, eu gostaria de avisar para vocês que sim, já a gente vai abrir as inscrições para os nossos alunos que querem entrar no curso da colorimetria e vai ser em maio, então você não pode perder, combinado? Bom, vamos então para o processo do colorimetria de sucesso, da colorimetria de sucesso, como você ser um cabeleireiro de sucesso. Isso tem vários pilares e eu gostaria muito que, se você tiver acesso a uma caneta, a um livro, a um papel, um caderno, qualquer que seja, você pegasse para anotar tudo que eu vou falar. Preste atenção agora. Se você está num espaço barulhento, bota um fone de ouvido, saia desse espaço. Se você está no salão, procura um cantinho na sua cadeira, porque agora eu preciso que você preste atenção para que essa live seja produtiva para você, combinado? Bom, os primeiros passos de um cabeleireiro de sucesso é você também ter um propósito. Nós vamos definir em 3 e nesses 3 eu vou explicando exatamente cada um deles. Os 3 importantes que tem subnichos dentro deles é também os processos básicos de você ser um cabeleireiro de sucesso. Bom, primeiro você precisa analisar, claro, o básico. O que é o básico, Juliana?
é os resultados que você está tendo, né? A gente sabe que uma das coisas que fazem perder cliente é os resultados que a gente consegue no nosso cliente, né? O serviço que a gente faz, a durabilidade do serviço, os cuidados que você tem para fazer, aquilo que você faz, isso gera o seu resultado, né? O que você está estudando, as técnicas que você usa, os produtos que você usa, tudo isso está dentro do seu resultado, dentro do nicho ali básico, né? O como fazer, né? Isso está dentro do como fazer. Então, você sabe, colorista, que se você não tiver o básico, que é o jeito de você fazer, o como você fazer, você já sabe que isso vai atrapalhar você amanhã depois de você ser realmente um cabeleireiro de sucesso. E o segundo, mas não menos importante, mas que vocês sabem também que está dentro desse nicho de resultado, desse primeiro, é o atendimento. Você precisa ter um atendimento. E o que é o atendimento? Será que você está sendo simpático? Será que você está conseguindo conversar com o seu cliente? Será que você está sendo pontual? Você consegue ouvir o seu cliente? Você consegue entender aquilo que ele quer? Isso você tem feito? Isso também faz parte, né? Como que você conversou com esse cliente? Como foi o seu bom dia? Como foi o seu pré-atendimento no WhatsApp? Isso tá no básico, tá na nossa categoria básica, né? O que você tem feito, né? Você é simpático, você é educado? Como tem feito os seus resultados, né? Eu estudava muito sobre o feeling, né? Você tem que ter o feeling com o seu cliente. Se o seu cliente ele não quer falar muito, se a sua cliente ela tá mais retrospectiva, você entende que aquele momento é o momento de se calar, é o momento, né, de você dar espaço para ela. Será que você tem trabalhado esse feeling? Como que isso tem feito aí? Como que você tem agido isso, né? No meio dos seus clientes, no seu dia a dia. Isso é o básico, né? O atendimento. Como tem sido o seu atendimento, a sua conexão com o cliente. Então vamos lá. Já falei de 2 pilares no básico, que é o jeito como você faz as coisas. Se você não machuca o seu cliente, você não penteia de qualquer jeito, se você não faz ele criador, né? O segundo, o atendimento, se você é simpático, se você, né, gosta de ouvir o seu cliente, é gente boa com o seu cliente, se você consegue entender quando que você tem que falar com o seu cliente, quando você não tem que falar com o seu cliente, se ele tá lendo um livro, você tem que se calar, deixar o momento dele ler o livro, às vezes ela quer assistir série, às vezes é o único momento que ela tem de ver as redes sociais, o cabeleireiro fica fofocando. Então isso também faz parte do cabeleireiro de sucesso, porque se você souber a técnica, se você souber como fazer tudo, mas você não tiver o básico, que é isso, seu atendimento ele vai cair por terra, né? Vai ser uma coisa ruim. Então isso é o básico. E também o bom serviço, né? O ambiente no qual você atende. Eu já atendi, antes de ter o meu salão aqui nos Estados Unidos, eu já atendi em vários salões. E o ambiente conta muito. Eu cheguei a atender num salão que ele era muito muvucado, muito agitado. E esse salão, o ambiente dele era ruim para minha cliente. Às vezes eu tinha que gritar para minha cliente ouvir, porque o som do salão era muito alto, as pessoas falavam muito alto, os profissionais passavam gritando e eu não conseguia conversar com o meu cliente. Então o ambiente para o seu cliente também influencia no seu sucesso, porque se o ambiente não for aquele ambiente agradável, aquele ambiente gostoso, aquele ambiente que a sua cliente se sinta bem, né? Um ambiente higienizado, que ela saiba que tem cuidados ali, que você tem zelo por aquilo que ela faz, também influencia no seu sucesso, né? São 3 pontos, a gente trabalhou 3 pontos do primeiro, que é o mais importante, que é o básico, né? Vou trabalhar também o business e por último, o que é muito importante que vocês gostam, que é o processo de cor, de tonalização e tudo mais, tá bom? Aí, se você quiser e se você conhecer algum cabeleireiro e agora for bom, você compartilha essa live com ele, porque a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. É muito assunto, tô pincelando ali por cima, mas eu quero que vocês coloquem aqui os comentários, se em algum momento eu estiver falando muito rápido, ou se em algum momento você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui. Não esqueça de curtir também a nossa live, porque quanto mais você curte, mais o YouTube espalha a nossa live por aí, porque ele entende que o que eu tô trazendo pra vocês é bom, tá bom? Então se você puder já curtir aqui, a gente vai dar continuidade. Então nós falamos do primeiro nicho, né? São 3 nichos principais para você ser um cabeleireiro de sucesso. O primeiro, para vocês não esquecerem, é o básico. Você tem que colocar aí o básico. O básico, como fazer? Você sabe como escovar, você sabe como lavar, você sabe como executar o seu serviço, né? O robô, o que todo mundo sabe fazer, você sabe fazer. Você não machuca o seu cliente, você não puxa o cabelo, você não faz de qualquer jeito, você sabe como fazer, né?
O segundo é marketing pessoal, seu marketing pessoal, né? Não só o seu resultado, mas o seu atendimento, o atendimento que você tem com o cliente, se você tem sido educado, como que você tem feito esse atendimento com o seu cliente. E o terceiro também é o ambiente, né? O ambiente que você está, o ambiente que você atende, porque isso, se você é um profissional mais retrospectivo, você gosta de ficar mais quieto, mais em silêncio, você atende num lugar muito cheio, você vai se sentir um peixinho fora d'água. Então, se você tem se sentido assim no ambiente que você atende, é hora de mudar. Se você fala assim, eu tenho medo que eu posso perder os meus clientes, o cliente que ele é seu, ele não vai se mudar, ele não vai atrás de outra pessoa. Se ele é seu, ele vai ficar com você. E já aproveitando esse gancho, eu quero entrar no segundo tópico, que ele é muito importante, que é o tópico sobre você saber como apresentar o seu trabalho para cliente, se você usa estratégia ou não. A gente sabe que a gente está trabalhando agora com uma nova era, que é a era do marketing digital. Você, para encontrar um estabelecimento, você não precisa mais só ir lá na lista de telefone ou andar na rua e ligar no fixo. Não, hoje as pessoas fazem tudo muito mais online, né? Às vezes até mesmo do que a TV. Você vê que em relação à TV, as redes sociais elas têm muito mais impacto. Hoje as pessoas preferem muito mais divulgar os seus trabalhos na rede social do que necessariamente numa televisão. Por quê? Porque além de ser uma publicidade mais barata, você consegue acompanhar mais pessoas. Vocês podem reparar, né? A gente tira exemplo aí do BBB. A pessoa que assiste o BBB, eles sabem que a pessoa está assistindo ali provavelmente com o celular na mão. Então eles sabem que a pessoa vai usar o Twitter para ficar comentando o BBB, ou eles sabem que a pessoa vai querer se atualizar através do Instagram. Então eles sempre colocam um arroba, eles sempre colocam uma hashtag. E o que é isso? Estratégia de marketing. Por quê? Porque durante a programação você retém a atenção, mas depois você também mantém aquele cliente falando sobre isso. E é exatamente isso que você tem que se atentar no seu trabalho. O profissional cabeleireiro que quer ter sucesso, ele precisa se atualizar e precisa sim trabalhar o marketing digital, precisa trabalhar nas ferramentas do Instagram, precisa trabalhar nas ferramentas do Facebook. Você tem que ser visto, as pessoas precisam saber que você é bom naquilo que você faz. E como essas pessoas vão saber que eu sou boa naquilo que eu faço? Você divulgando, você colocando na vitrine, que é os stories, que é o seu feed do Instagram, é as suas estratégias. Mas, atenção, não é simplesmente você colocar lá a foto do seu serviço, o teu telefone, e você simplesmente esperar que o cliente ele ligue para você. Não, você tem que saber como apresentar isso para ele, e é aí que você tem que usar as estratégias. Olha só, às vezes você tem perdido o cliente, ou até hoje você tem anos de carreira, mas você não conseguiu fixar o seu cliente porque a sua estratégia está totalmente errada. Como assim, Ju, a minha estratégia está errada? Por quê? Porque às vezes você trabalha só o preço. Você quer o preço, a promoção. Existe diferença entre estratégia e promoção. A promoção é aquela promoção bombástica. Você joga o preço lá embaixo, joga nas redes e chama, é preço baixo, é liquidação, 20%, ganha 1, leva 2. Isso é a promoção, tá? E o cliente que vem através da promoção, ele vem experimentar, né? Ele vem experimentar porque a promoção tá barata, o preço tá barato. E às vezes o que isso é ruim? Se outro profissional, seu concorrente ou qualquer outra pessoa de outro salão fizer também isso, ou entrar ali naquele jogo de abaixar mais, vai virar o quê? Uma guerra de preço. E uma guerra de preço gera problema. Por quê? Porque aí você sempre vai perder. Às vezes você perde até mais. Por quê? Porque você não soube usar a estratégia para poder divulgar o seu produto, para poder fazer o cliente querer comprar o seu produto. E eu vou mostrar para vocês a diferença de um profissional que ele usa estratégia com um profissional que só fica baseado na promoção, no preço. Porque ao mesmo tempo que você capta cliente pelo preço, você também se precifica. Você fala que aquele entendimento que você tem, aquele atendimento, tem só o preço. Esse é o valor, é o que o cliente vê. Ele não absorve nada, ele não sabe nem por que ele tá ali, ele não sabe se você faz um bom trabalho, ele veio pelo preço, o que ele tem na cabeça. Eu vou pagar $100, eu vou pagar R$100 aqui nesse procedimento e é isso que me importa. Não sei quem tá fazendo, às vezes nem lembra o seu nome. Sai do seu salão, faz com você, nem lembra, não aparece mais. Se você se identifica com isso, você está trabalhando com a estratégia errada. A estratégia mais fácil que a gente usa hoje em dia é a estratégia da promoção. Tá sem cliente? Baixa o preço, vai pra promoção. Tá sem... aí você vai lá, aí você começa a fazer, sei lá, o stories, vamos supor, que é o básico, né? O que todo mundo consegue fazer. Tá, vai lá, faz o stories. Gente, essa semana, ó, a hidratação X tá por 40, já ganha escova, leva um brinde, shampoo, condicionador e eu pra casa. Aí
o cliente que está interessado num produto, o cliente que vai fazer você se tornar sucesso, ele não vai ter credibilidade. Ele não vai ter credibilidade. Ele vai olhar ali, ele vai, tá, mais uma promoção, mas ele não entendeu nada, ele não absorveu nenhuma informação que você passou, né? Nada. Ele só viu ali, promoção 50. Do que é feita a promoção? Não sei. Do que é feito a progressiva? Não sei. Qual é a técnica que ele vai usar? Não sei. Então, a estratégia é uma forma diferente de você atrair a atenção do seu cliente. E você atraindo a atenção do seu cliente, você consegue captar esse cliente, você consegue ser um cabeleireiro de sucesso. Então, você tem que focar na estratégia que você tem usado. Tá? A estratégia, ela gera venda. A melhor estratégia gera venda. A promoção pode até gerar uma venda, mas ela te gera clientes que não voltam, clientes que não são fixos com você. Então você tem que trabalhar a sua estratégia sim, tá? E como que eu trabalho? Como que você pode me dar exemplos disso, né? Você não vai chegar no seu cliente e falar assim, olha, a minha progressiva, o meu produto é um produto diferente, porque eu tenho óleo de coco nele, porque eu tenho isso nele. A sua cliente vai ouvir aquilo ali, vai falar, tá, mas qual que é a função? Eu não estudo cabelo, eu quero um cabelo saudável, o que você tem para me apresentar? E ali você já perdeu a sua credibilidade. Estratégia, presta bem atenção aqui, eu quero tomar a atenção de vocês que agora isso é muito importante. Estratégia é uma constância, tá? Estratégia é uma sequência de coisas. Estratégia é você sempre estar mostrando para o seu cliente o seu produto, o seu diferencial, como que você atende, como que você fala, a diferença de um antes e um depois, você apresentar o porquê que você está falando isso. E aí nós voltamos a um dos nichos principais que entra em tudo isso. Por que você está fazendo isso? Por que esse produto é melhor? Por que a sua técnica é diferente? Por que o seu cliente tem que confiar em você? Por que ele tem que confiar nesse produto que ele está usando? O que você vai fazer no cabelo dele? E aí você começa a trabalhar isso na mente do seu cliente, principalmente aquele cliente que está lá no seu Instagram, às vezes na sua rede social, que ele nem sabe quando que ele vai comprar de você, né? Mas você já captou a atenção. E se você capta a atenção, facilmente você capta o interesse. E o que é captar a atenção? Ele parou para te ouvir. A pessoa é toda ocupada, ela pegou o celular e ela parou para te ouvir. Opa, tomei a atenção dela. Mesma coisa na sua cadeira, quando chega um cliente novo, ele parou para te ouvir, você tem a atenção dele. Basicamente, você tem que despertar o interesse dele. Você tem que parar para ouvi-lo. Né? Você tem que ele tá curioso, ele quer te ouvir, ele quer entender o que você tá fazendo. E é aí que muitos profissionais se perdem, porque quando você tem que captar a atenção dele, você capta a atenção dele e você tem que falar o porquê do que você faz, aí você acaba falando o que tem, não o porquê. E isso impede no seu sucesso. Por quê? Porque é muito importante você falar por que o seu trabalho é melhor, né? Por que o seu produto é melhor? Por que as suas formulações são melhores? E aí que entra também o seu entendimento. Você não pode ser a Juliana de 14 anos que falava abobrinha para cliente para poder parecer culta. Você tem que entender o que você está trabalhando, você tem que estudar os seus produtos. Isso se envolve sim no profissional de sucesso. Porque quando você falar para sua cliente, ela vai entender, ela vai captar a segurança que você tem para poder fazer, né? Esse procedimento com você, para poder fazer com você. E aí sim, quando você capta o interesse da cliente, você captou, né, a primeira parte, a atenção dela, ela está te ouvindo. Depois você vem com um interesse, ela está querendo te ouvir, ela está curiosa para saber o que você vai falar daquele produto ou como que você vai fazer esse procedimento. Aí sim vem a hora da venda. Olha como a estratégia é diferente. A promoção simplesmente joga lá o produto, joga o preço e fala, é isso aqui que você tem que fazer, pronto, meu preço é esse, vem. Não. Quando você trabalha com estratégia, que você usa essas 3 formulações, que é captar a atenção do seu cliente, deixar ele curioso e gerar interesse nele, se ele está interessado, você vai gerar desejo. Quando você gera desejo nele, aí ele vai falar, eu quero fazer o cabelo com esse profissional. Aí ele já não tá mais pensando no preço, ele não tá mais pensando na liquidação, ele não tá mais pensando nisso, ele quer o seu produto. Aí você pode colocar o valor que é justo para você, o valor que realmente você profissional tem que ter, o valor que é seu,
não o valor que ele quer que você paga. Ou seja, você reteve aquele cliente, você segurou aquele cliente. Então, se você segurou aquele cliente, você agregou valor naquele cliente. E esse cliente provavelmente vai trabalhar para você. Meu Deus, o cliente trabalha pra gente? Muito. Como? Indicando pra tia, pro tio, pra prima, né? Por quê? Porque ele sabe que ele está indicando para um profissional que não quer simplesmente fazer. Ele está indicando para um profissional que sabe como fazer e o porquê ele está fazendo. Isso é essencial, você agrega valor e aí o seu sucesso começa a ser escalado. Então olha só o tanto de coisa que você tem que preparar antes mesmo, às vezes, de você conseguir entender 100% dos cabelos. Porque você só vai conseguir entender 100% dos cabelos quando você colocar a mão na prática, né? A mão na obra. Mas você só vai colocar a mão na obra se você entender essas estratégias, se você conseguir usar essas estratégias ao seu favor. Se você usar essas estratégias ao seu favor, você vai conseguir gerar valor e gerando valor, o seu cliente vai desejar estar na sua cadeira. Ele vai desejar fazer com você. Mas, obviamente, você não pode simplesmente se iludir, pegar um monte de informação e jogar lá. Você precisa, sim, ter esse valor. Você precisa, sim, ter essas informações para passar para o seu cliente. Combinado? Coloque aqui certinho. Vamos para o tópico que é bem importante também, que é a nossa aula sobre tonalização, sobre colorimetria. Antes, esses passos são muito importantes. Coloque aqui embaixo se você entendeu, se eu tô falando muito rápido, se você quer que eu fale mais devagar, se você tem alguma dúvida, eu quero ouvir de vocês, tá bom? Eu quero muito ouvir de vocês se vocês estão entendendo, tá? Eu quero mesmo, ok? Coloca aí, eu quero ver agora os comentários de vocês. Cadê meu editor? Meu editor, fala aí como é que tá as coisas, se o pessoal tá entendendo, vê se tem alguma dúvida aí pra mim responder. Eu quero responder as dúvidas de vocês. Vocês têm alguma dúvida em cima disso? Vocês estão com algum receio? Alguma coisa que eu falei deu uma estralada, rodou a chavinha? Coloca aqui pra mim. Eu vou chamar o pessoal lá do Instagram pra vir aqui de novo pro YouTube, ok? Coloca aí pra mim se você tem alguma dúvida. E o meu editor aqui, o Júnior, vai falar pra mim se vocês têm alguma dúvida. E a gente vai pro passo mais importante, que é o terceiro passo também, muito importante, sobre tonalização, sobre o que você tem que entender na hora da tonalização, o que eu levo em consideração na tonalização, porque a tonalização, eu sei que é a maior dificuldade dos cabeleireiros que me acompanham. Muitos cabeleireiros que me acompanham já sabem fazer reflexo, luzes, mas não acertam na hora da tonalização. Então eu quero que vocês acertem e eu vou passar os segredos da tonalização. Combinado? Coloca aí as dúvidas de vocês, se vocês estão entendendo, se eu tô falando muito rápido ou não, tá? Ó, uma perguntinha aqui, vamos ver. Ju, como agir se o cliente não gostar do meu serviço? Como devo me comportar? Bom, você tem que se comportar da maneira mais educada possível, né? É aquilo que eu te falei, se o seu cliente não está gostando do seu serviço, você está errando nesses dois primeiros nichos que eu passei. Porque se você sabe como fazer, né? Você sabe como você tem que fazer o seu serviço. Você tem um ambiente legal para fazer o seu serviço. E o seu atendimento é bom, você é educado, você é prestativo. Às vezes é aquilo que eu te falei, você não tem nem o jeito do porquê você está fazendo. Mas você sabe como fazer, então ele tipo assim, ele releva alguns erros. Então, se você está errando na preferência do seu cliente, provavelmente tem esses 3 erros que talvez você esteja cometendo. Seu ambiente não está legal, seu atendimento não está legal, ou o seu como fazer não está legal. Mas acontece de ter os erros da profissão. Às vezes a gente erra, às vezes a gente queria alcançar um resultado X e acabou errando no resultado Y. Você tem que ser o mais educado possível. Eu faço assim com as minhas clientes e traz muito resultado, que é você ter os resultados, você ser o mais educado possível, ouvir a sua cliente, ela vem até você, você tentar solucionar. Nem sempre a cliente te dá uma segunda chance, às vezes ela realmente não quer. Então isso é uma resposta de que aquele cliente não é bom, não seria o seu cliente de qualquer maneira, porque ele é um cliente radical, ele não te aceita corrigir. Mas é importante você sentar, você analisar exatamente aonde você tem errado e o porquê, novamente o porquê aquele cliente não gostou, aonde foi que você errou, o que você poderia melhorar para manter aquele cliente com você. Então aí você começa a
trabalhar as suas estratégias, porque um cliente que não gostou do seu serviço uma vez, não quer dizer que ele vai gostar sempre, não, que ele não vai gostar sempre. Às vezes ele realmente prefere não voltar, vai em outro profissional ou deixa como está, mas ele continua te acompanhando, ele continua vendo a sua evolução. E aí você usa as suas estratégias, você mostra os seus resultados, você procura entender realmente o que aquele cliente está vivendo, o que ele tá passando, e aí sim você tem um resultado melhor. Aí sim você pode passar autoridade para o seu cliente. Você tem que trabalhar a sua segurança. Às vezes o que atrapalha muito em executar as estratégias é a segurança. A pessoa não é segura de fazer. Mas por que ela não é segura de fazer? Porque ela não se arrisca a fazer. A minha mãe dizia já que o nosso medo, ele é importante. Por que ele é importante? Ele é importante equilibrado. Ele é importante porque não te permite extrapolar, cometer erros muito graves, mas ele também é perigoso a partir do momento que ele te trava, ele te impede de ser quem você sabe que você deve ser. Ser quem você sabe que você deve ser, porque se você está na profissão há um tempo, você sabe que você pode fazer mais. Então, você tem que jogar esse medo para lá, faz com medo mesmo. Vai errar? É uma possibilidade, até quem tem anos de carreira pode ter possibilidade de errar, o cabelo é uma surpresa. Só que o que você vai achando os caminhos do que não fazer para não errar. E aí sim você consegue chegar nos resultados que você quer e provavelmente esse cliente vai gostar de você, tá bom? E essas estratégias é o seguinte, você pode sim perder alguns clientes, né? Quando você cobra o preço que você quer. Vamos supor que eu vou fazer uma progressiva, olha, essa progressiva aqui, ela não é só uma progressiva qualquer, ela é uma progressiva que tem, realmente ela tem os agentes princípios de acidificante, aonde vai selar o fio da sua cutícula. Ela é diferente das outras, por quê? Porque ela tem uma porcentagem de formol que é regularizada, então eu tenho certeza que não vai agredir o seu cabelo. Então antes da progressiva eu sempre hidrato o seu cabelo, eu faço um procedimento mais profundo para cuidar do seu fio, eu não estou preocupada só com alisar. Isso impede com que o seu cabelo venha ficar com a ponta mais rala, seu cabelo com a ponta mais cheia e no lugar eu tenho certeza que vai ficar mais fácil para você no dia a dia, não vai ter aquele frizz, você não vai precisar ficar... Aí você começa a trabalhar na história do cliente, você não vai precisar ficar prendendo o seu cabelo todos os dias, você não precisa ficar passando creme nos seus cabelos todos os dias, você pode ter liberdade de lavar e secar com o seu cabelo. Então você começa a fazer aquele cliente imaginar, nossa, eu não vou precisar isso, eu não vou precisar aquilo, vai ficar mais fácil. E aí ele começa a desejar isso e nisso você causa o quê? O interesse que eu falei pra você. E aí ele já tá, nossa, eu quero esse produto, porque o meu cabelo vai ficar hidratado, meu cabelo vai ficar sedoso, meu cabelo vai ficar isso. É você vislumbrar o resultado antes do seu cliente. Que aí sim você ataxa o preço. Se você quiser, eu conheço profissionais que antes cobravam R$80 para fazer uma progressiva, mas aprenderam a vender e hoje cobram 300. Por quê? Porque ele agregou valor. Então, o profissional de sucesso agrega valor naquilo que ele faz. Então, não vai ter problema depois. Você fala assim, olha, mas esse processo, ele demora um tempinho mais ou menos umas 3 horas e eu cobro $300 para fazer. Nossa, mas $300, sim. Não, tá muito acima do meu. Mas o resultado eu tenho certeza que você não vai achar igual. Dificilmente você vai achar. E se esse profissional, esse cliente não quiser fazer com você, ele já não era para ser o seu cliente, mas você agregou valor. Ele sabe que ele pode até ir lá fazer no tiozinho de 100. Ele vai fazer no tiozinho de 100, mas aí ela vai começar a ver que ela tem que prender o cabelo dela tá arrebentando, a ponta dela tá fina, ela vai ficar lembrando de você. E uma hora ou outra esse cliente vai sim se tornar o seu cliente essencial, tá? É aquilo que eu falei, é normal você perder, ou depois você voltar, ele querer ficar com você, ele não querer ficar com você, tá? E aí você precisa trabalhar a última desse nicho que eu falei sobre estratégia, que é a sua venda também visual. Às vezes o cliente ele não tá enxergando o seu valor, você não tem uma boa foto, você não tem um bom vídeo, você não sabe passar, você sabe falar, você tem um bom atendimento, olha só como é importante, você tem um bom atendimento, você sabe como fazer, você tem um bom ambiente, você sabe como vender, mas você não sabe mostrar o seu serviço. E aí, olha só que pilar interessante, se você não souber como mostrar, às vezes só o falar não convence. Agora, se junta a estratégia de falar com o que você está mostrando, você vai vender, você vai captar mais clientes, você vai se tornar um profissional de sucesso, você vai ser conhecido no seu bairro. Por quê? Porque as pessoas vão falar sobre você, falar sobre a autoridade que você já passou para elas e elas vão ver que você realmente tem aquilo. Elas vão ver que você realmente sabe fazer o que você está fazendo. Por quê? Porque tem foto, tem vídeo, tem uma luminosidade boa, tem um antes e depois. Nossa, como ela é atualizada, olha só como é que ela trabalha com as coisas, com as cores, com os produtos. Olha só esse produto. Quando eu posto no meu Instagram um produto, eu tenho várias mensagens das clientes querendo comprar.
e às vezes não dá conta, tem que ficar encomendando mais com o nosso fornecedor. Por quê? Porque eu agrego valor. Elas sabem que aquilo que eu estou falando tem propriedade. Não é simplesmente um produto que eu quero vender X, liquidação, tá aqui, é esse preço. Não. Eu explico como é que ele faz, como é que ela vai fazer, para que ele serve, o tempo de duração, para quem que ele é ideal, para quem ele não é ideal. E aí sim, eu vendo o meu produto. E é isso que você tem que fazer para se tornar, principalmente, um profissional de sucesso, tá? O seu marketing, ele tem que ter comunicação. Você não pode simplesmente fazer um marketing, achar que você vai chegar lá no seu Instagram, a liquidação dessa semana, olha só esse cabelo aqui, aí mostra a cliente toda desengonçada, mostra o rosto dela, faz daquele jeito, e aí depois mostra o resultado lindo, beautiful. Não, às vezes a pessoa é muito tímida. E se você também não saber trabalhar a sua visualização, você não saber como colocar isso de uma forma legal no seu Instagram, acaba que você constrange a pessoa. Então você também tem que ter esse feeling, você tem que trabalhar isso. Olha só como é importante você ter essas colunas que vai te diferenciar. Ah, Juliana, eu queria muito entender, vocês estão captando, eu aposto que vocês devem estar frisando tudo que eu tô falando, mas você precisa entender da colorimetria? Precisa, mas não adianta, gente, eu já vi vários profissionais, aqui mesmo onde eu trabalho, eu tenho certeza que aonde você trabalha, que é um ótimo profissional, o resultado dele é lindo. Às vezes o resultado do concorrente dele nem é tão bonito assim, mas pelo atendimento, pelo ambiente, pela educação, pela força de vontade, pela informação, pela estratégia de marketing, aquele cliente, ele vai no segundo, que não tem um trabalho tão bom. Por quê? Porque você precisa sim entender que você é uma pessoa, que você está lidando com pessoas e que isso gera um relacionamento. E se esse relacionamento não for cultivado, você pode explodir de ganhar dinheiro, mas uma hora você cai. As pessoas podem pagar milhões para você, 1.000, 1.500, 2.000. Se você não tiver isso, você não tem constância. Você fica 3 meses ali e aí você cai de novo. Isso é sucesso? Não. O sucesso ele vem da satisfação dos seus clientes. E lembre-se, a repetição vai levar à perfeição. Se você lembrar, se você praticar, se você fizer exatamente isso que eu estou te falando, a sua repetição, você vai chegar à perfeição. Você não precisa estar sabendo 1000 técnicas de cabelos hoje. Você não precisa saber todas as tonalizações, decorar a colorimetria, 0, 1, 2, 3, 4, 5, depois da vírgula, antes da vírgula, cor natural, cor primária, cor de secundária, cor de reflexo, nada. Você não precisa saber tudo isso de uma vez. Você precisa entender o porquê que você está estudando isso. O porquê você está sabendo disso. O porquê você está fazendo aquilo. Não se, porque senão, quando chegar uma situação de você ter um problema no seu lavatório, quando chegar a situação de você vislumbrar uma coisa que você não estava esperando, você não vai saber como resolver. Por quê? Porque você sabia como fazer, você não sabia por que você estava fazendo. Aí você fez qualquer coisa, não tem um porquê como resolver também, porque você não tem como fazer, então como é que você vai resolver? Você não sabe nem o que você fez e nem por que você fez, então como que você vai identificar onde você errou? Não é verdade? Não tem como. Então esses são os 2 pilares e nós vamos para o terceiro. Então foi o primeiro, o básico, que é atendimento, ambiente, né, e o seu executar, o seu resultado. O segundo, que é as suas estratégias, o jeito que você está vendendo, a forma como você está reproduzindo esse produto e a forma como você lida também com o seu cliente no pós-venda e antes das vendas, no seu WhatsApp, no seu Instagram, em tudo que você faz. E o terceiro agora, que é um dos maiores, as maiores dúvidas, né, dos nossos profissionais, é sobre tonalização. Sobre tonalização. Eu sei que essa é uma das maiores dúvidas e se você tiver dúvida, você pode colocar aqui. Então hoje eu vou dar como bônus um coringa para vocês sobre os 4 pilares importantes de como você fazer uma tonalização perfeita depois das luzes ou até mesmo quando você fizer um branco de raiz. Você vai saber exatamente a receita que você tem que usar para fazer esse tipo de tonalização. Dá uma seguradinha aqui, eu vou pegar aqui o meu Instagram e vou passar para vocês, a gente vai tirar um print já já, e eu vou passar para vocês como que a gente vai fazer essa tonalização, ok? Eu vou pedir aqui pro meu editor, master, ligar aqui no Instagram para poder chamar a galera que tá vindo lá, porque eu tô recebendo muita mensagem, então eu tô achando que o pessoal que tá lá não tá sabendo que a nossa live é aqui no YouTube. Então, eu vou lançar uma live aqui para poder chamar eles de novo e a gente conseguir fazer. Pera aí, só um minutinho, tá? A gente vai continuar, agora é a hora mais importante. Vamos lá. Peraí. Vamos abrir aqui de novo para a galera vir para essa parte de tonalização.
Bom, essa parte de tonalização eu preciso da atenção de vocês porque é uma receita que basicamente, bem basicamente, é universal. Se vocês identificarem esses 4 pilares, vocês vão conseguir sim fazer uma tonalização após um branco, vocês vão conseguir fazer uma tonalização de um cabelo que vem pro loiro para um cabelo que quer ficar escuro, ou para um loiro que você tá iluminando como morena iluminada, ou que você tá fazendo um loiro full. São as 4 bases dividido em 2 passos, ok? Então coloca aí no seu caderninho, 4 bases, divide em 2 passos. Qual que é o primeiro passo da tonalização? Isso a gente vai levar em consideração que você já avaliou essa cliente, né? Ela já chegou na sua cadeira, você já viu o tom que ela tem, você já viu o tom que você vai fazer, você já montou o reflexo, você está no lavatório, já enxagou, já desembaraçou esse cabelo e você vai começar a tonalização. Então esse é o passo principal. Quando você chegar nesse ponto, você já montou suas luzes, já fez tudo, já avaliou o cabelo da sua cliente. E agora, como que eu vou saber como que eu tenho que apagar esse cabelo? Como que eu tenho que esfumar esse cabelo? Como que eu tenho que usar o tom certo desse cabelo? Se você tá me vendo pelo Instagram, nossa live tá sendo ao vivo lá no YouTube. Clica aqui no meu nome, clica no link azul, vai lá pro YouTube, porque lá a aula é maior, é mais especificada, ok? Combinado? Já já essa live aqui vai cair. Então, se você quer continuar assistindo, vai lá pro YouTube. Bom, então, esse passo da tonalização, ele é importantíssimo. Você tem que avaliar 4 coisas, como eu falei, dividindo primeiro em 2 passos. A primeira, você tem que avaliar o tom natural da sua cliente. Numa tonalização, sempre se usa o tom natural da sua cliente, tá? Você não pode pegar, obviamente, um cabelo loiro e tonalizar ele com 3, porque você vai causar uma mancha, principalmente quando aquele cabelo natural vir, vai ficar aquela mancha escura. Então você sempre tem que identificar a cor natural do fundo da sua cliente, coloca aí. Sempre identificar. E essa cor natural do fundo da sua cliente sempre tem que estar presente na sua tonalização. Acabou com aquela receita de que a cor natural da minha cliente é um 6, mas eu sempre vou usar 4 porque toda a vida eu tonalizei com 4. Não, esquece isso. Você sempre tem que colocar na sua tonalização o tom natural da sua cliente. Pode salvar aí, coloca aí escrito. Sempre tem que ter. Ju, como que eu vou saber? Tabela de cores, decorar 1 ao 10, né? Os tons naturais. Geralmente os tons naturais é de 1 ao 9, 1 ao 8. Então vamos lá. Você decorou e você colocou o tom natural. Essa é a primeira base. A segunda que você tem que ter, isso é uma cumbuquinha que você está preparando. Você vai colocar a base natural da sua cliente, né? O tom natural da sua cliente, misturado com o que vai neutralizar, né? Essa primeira cor. Como que é isso? Olha só, isso é muito importante. Quando você tem um cabelo muito loiro, muito claro, e você vai colocar só a base natural, se você tem um cabelo muito loiro e você coloca só a base natural, isso é péssimo. Por quê? Porque você pode chumbar esse cabelo, você pode deixar esse cabelo muito laranja, você pode deixar esse cabelo muito vermelho, dependendo da base natural e da cor das luzes que você abriu. A base natural, ela é o que vai sombrear, ok? Ela é o que vai fechar, ela vai sombrear. Esse é o tom natural que você vai colocar exatamente igual que está na raiz da cliente. A segunda, que é o reflexo secundário que a gente usa, esse reflexo secundário é aquele que eu já ensinei para vocês, que você olha somente no reflexo de luz. Então, esse reflexo secundário, você tem que usar um tom para poder abafar. Vamos supor que você abriu, o fundo da cliente tá lindo, a cor tá clara, tá um 8, só que você vê ali no início da mecha aquele laranja, tá laranjinha ali. Então, esse reflexo secundário vai ser para neutralizar o início da mecha desse laranja. O primário, a cor natural, vai ser para abafar o loiro, ok? Então, o segundo serve para acabar com essa sombra, né, que a gente vê depois das luzes, e o primeiro serve para você escurecer, para você apagar. Então, essa vai ser a primeira misturinha que você vai fazer, né? Fez, separou. E o segundo cálculo da tonalização, Juliana? O segundo cálculo da tonalização, aí que tá o segredo, é o tom que você quer dar para aquela cliente. Então, é o que a gente vai aplicar agora numa cumbuca. Vamos pegar uma cumbuca separada e a gente vai preparar. O que eu tenho que colocar ali?
Qual que é a proposta? Você quer fazer um marrom? Você quer fazer um loiro platinado? Você quer fazer um meio termo, um caramelo? O que você quer fazer nesse cabelo? Qual que é a passagem de cor desse cabelo? A ponta, qual que é a altura da ponta? Juliana, a altura da ponta da minha cliente está na altura de um 6. Ela tem a raiz na altura de um 4. Então você tem 3 tons para trabalhar. A raiz está no 4, a ponta está no 6, correto? Então você tem aqui 2 tons, 4 e 6, tá bom? Vocês estão fixando aí, eu tô falando mais devagar para vocês entenderem. 4 e 6. Então, da minha raiz natural de 4... Não, perdão, eu tava falando de 3. Da minha raiz natural de 3 até a ponta que eu clareei é 6. Então, eu entendo que eu tenho que passar por esse processo aqui, né? 3. Aí tem que vir 4, 5 e o 6 na ponta, né? Se a gente consegue fazer um reflexo assim, que a raiz dela é 3, aí vem aquela passagem de cor, tá 4, aí no meio do comprimento tá 5 e na pontinha tá 6, você vai ter uma passagem de cor perfeita. Você vai ter um reflexo perfeito. Por quê? Porque quando a sua cliente estiver com o cabelo liso, não importa. A raiz dela tá na cor que é, vai crescer, vai durar, não tem problema. Aí tem ali um pouquinho mais clarinho e a ponta que é o destaque. Nunca ao contrário. Nunca a ponta mais escura e a raiz mais acesa. Sempre nessa sequência. Você tem que ir descendo. Juliana, mas se a minha cliente for muito escura, na altura de um 4 e o cabelo dela descolore muito bem e a ponta dela tá num 10. Você tem que mentalizar que você vai descer. Tá num 4? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sempre o tom mais claro tem que estar na ponta. Então você vai mentalizar o tempo. A raiz eu deixei 2, então eu penteio, deixo 1,5. Penteio, deixo 1. Penteio, deixo meio. Penteio, deixo 30 segundos e enxago. Aí eu vou ter uma passagem de cor perfeita. Entendeu? Processo da tonalização. Então, primeiro, você coloca o tom natural da sua cliente, o que vai abater aquele fundo, aquele reflexo secundário. E a segunda cumbuca, o tom que você quer dar para sua cliente. Qual é o tom que você quer dar para sua cliente? Baseado nesse tom, você vai saber qual que vai ser a sequência. Ah, eu quero dar um tom caramelo. Então, você pode colocar ali um 6-3 frio, porque aí você coloca um 6-3 frio e aí você faz aquela passagem de cor primeiro. Deu esse tom nele todo, aí você vem com o 3 ou o 4 ou whatever que for o tom natural da sua cliente e faz a segunda passagem de cor. Então são 2 processos para tonalização perfeita. O primeiro é você colocar o tom que você quer. O segundo é você sombrear e abater o reflexo secundário. Como que eu sei que esse reflexo secundário ele foi abatido? No lavatório com cabelo molhado, você já não vai ver mais aquela raiz brilhando, laranja assim, aparecendo, ou amarelo muito intenso. Já teve profissionais que eles fazem o quê? Eles descolorem no alumínio ou na touca, da raiz às pontas e deixa aquele cabelo, pá, todo laranjão, você já viu? Por que aparece todo laranja? Porque ele descoloriu por inteiro, ele não fez uma passagem de cor. Essa passagem de cor é justamente para polir, mesmo naquele cabelo que não clareia tão bem. Às vezes tem um cabelo que tem uma progressiva, tem uma química, teve um preto, ele clareou bem douradão, bem laranja intenso. Como deixar esse cabelo bonito? Tem como, faz essa passagem de cor, entendeu? Se você fizer essa passagem de cor, vai parecer que o tom natural da cliente, aí veio um pouquinho e a ponta tá linda, porque tá mais claro. Perto do escuro da raiz vai estar um contraste, a ponta vai estar mais clara, então vai ficar bonito. O que não pode é da raiz a ponta tá todo laranja, porque aí vai sobressair demais. Vai ficar muito caramelo e ela vai achar que infelizmente aquele cabelo manchou, que não chegou no tom que ela queria ou não descoloriu o tanto que ela queria. Então sempre você faz isso, você pega da raiz, né, e vai fazendo essa passagem de cor até a ponta, com 2 receitas principais. Primeira, tom natural da sua cliente, sempre. Minha cliente tem altura de um 6, você vai usar 6. Minha cliente tem altura de um 5, você vai usar 5. A cliente tem altura de um 9, você vai usar 9. Sua tonalização dessa não vai mudar. Isso é uma base que não muda, você não pode mudar a base natural da sua cliente. O segundo é o reflexo secundário. O que é reflexo secundário, Juliana? Você vai usar sempre a base natural com reflexo secundário. Então, vamos supor que a minha cliente seja 6. Então, eu vou usar a mistura dos 6, que é a base natural dela, e eu preciso esfriar esse cabelo. Então, eu vou usar o 6-1. Então, você pode usar meio de 6 com meio de 6-1. É uma tonalização legal. Por quê? Você vai manter a base natural e vai ter um leve frio ali. Esse frio ali só vai chupar aquele laranjinho, só vai chupar aquele amarelinho que tá ali, certo?
Então, você tem uma tonalização de tom perfeito, natural, é isso. Ah, Juliana, eu quero fazer um caramelo, quero fazer uma passagem de cor com caramelo. 6,3, 8,3, 7,3, depende do tom que você quer. 8,73 também eu gosto de usar, aí depende de você, tá? Então, a tonalização são esses dois passos. O primeiro passo que você tem que ter tom natural da sua cliente, o tom que você quer do reflexo secundário, e aí você tem que ter a segunda tonalização, que é o tom que você quer dar para esse cliente e o brilho que você quer ver nesse cabelo. Se eu quero ver esse cabelo mais frio, então eu vou usar uma tonalização fria. Eu quero ver esse cabelo mais dourado, mais gold, eu vou usar nessa segunda esse dourado, esse gold, ok? Então esses são os dois processos da tonalização que a gente usa, que fica perfeito, tá? Como que eu gosto de fazer? Primeiro coloco o tom e depois a esfuma, apago, tá? Porque se fizer ao contrário, você pode somar. Então sempre o tom. 6,3, 7,3, eu quero caramelo esse cabelo, eu vou colocar primeiro esse tom. Caramelo, com fundo frio, com fundo mais quente, você vai criar em cima da colorimetria. Depois eu venho esfumando, apagando esse cabelo e aí sim eu faço a passagem de cor. Lembre-se do que eu falei, a ponta tá na altura do 8, ela tem um cabelo no 3, então você vai de sequência, você vai abaixando até chegar na ponta que você quer. Isso fica lindo, fica perfeito, eu tenho certeza que vai ser muito, muito bom pra você, tá? Então não esqueça, cor base e o fundo, cor principal e o realce que você quer dar. Eu quero dar frio, eu quero dar quente, realça, tá? Então são duas tonalizações, 4 pilares que eu passei pra vocês, importantíssimo, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Você tem dúvida? Você quer saber um pouquinho mais? Você está aqui com dúvida? Falei muito alto? Falei muito rápido? O que você quer saber? Se você tiver ainda alguma dúvida, você pode colocar aqui, tá bom? Qualquer coisa que você tiver dúvida, você pode mandar no Instagram, a gente vai conversando. E lembre-se, no dia, em maio, se eu não me engano, é dia 5, na primeira semana de maio, nós vamos abrir as inscrições do nosso curso, tá? Você pode participar, você pode ver, vai ter muito aulão, a gente vai fazer uma semana inteira da colorimetria, 100% gratuita, falando um pouco mais sobre cor, falando um pouco mais sobre os números da cor, como você entender o porquê do que você tá fazendo. Às vezes você trabalha com uma receita pronta, você sempre usa aquele tipo de coisa, mas você nem sabe por que você passa isso. Você passa aquilo porque um dia um cabelo deu certo com aquilo e você quer continuar que ele dê certo com aquilo. Você tem que saber exatamente o que você está fazendo para alcançar o sucesso. Não esqueça, analise os 3 pontos básicos, analise a sua estratégia e lembre-se, a repetição leva à perfeição. Eu não aprendi a decorar essas coisas, eu não aprendi a colorimetria simplesmente da noite por dia. Foi um processo, sim, de estudo e aprofundamento. Guarda com você. Se você repetir, você um dia vai fazer perfeito. A repetição leva à perfeição. Anota essa frase e repete na sua cabeça todas as vezes que você errar ou todas as vezes que você tiver medo de fazer um cabelo porque você acha que não vai fazer, que você não consegue fazer. Repete, faz várias vezes que você vai sim se aperfeiçoar. Vamos tirar então o nosso print final. Se você não tirou, se você não esteve no início da nossa live, vou fazer aqui uma carinha, vocês tiram o print e me marcam lá no Instagram, @JulianaOficial. Vou fazer outra pose, ó. Qual que vocês preferirem. Tire um print, não deixe de me marcar, fale o que foi legal, o que você aprendeu, o que você precisa ver nas próximas lives. E não se esqueça que quarta-feira que vem o nosso encontro está marcado aqui no YouTube, combinado? O mesmo horário, quarta-feira, 4 p.m. horário de Brasília e 3 p.m. aqui horário de Nova York, tá bom? Não se esqueça, repetição gera perfeição. Não se trave. Vai lá, crie, porque você vai ser um profissional de sucesso, tá bom? Um beijinho, até a próxima live.